Boa noite a todos. Jesus nos ampare e possa nos inspirar na noite de hoje, que os nossos corações estejam abertos para receber do mais alto aquilo que estamos necessitados. Nós vamos comentar um versículo que traz para a gente, ainda tão falhos, ainda tão carregados de defeitos, um grande desafio. Esse versículo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E talvez esse seja um dos maiores desafios que nós enfrentamos na nossa caminhada evolutiva. Aprender a perdoar, aprender a transformar as nossas dificuldades, os nossos ódios, os nossos receios, mágoas, em amor sincero, em fraternidade pura. E se a gente fosse lembrar da oração que Jesus nos ensinou, a gente faz esse pedido ao Pai. Perdoa assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E esse assim como é o detalhe de toda a frase. Perdoar assim como nós perdoamos. Quantas vezes a gente perdoa, mas diz, está perdoado, mas nunca mais passe na minha frente. Nunca mais cruze no meu caminho, perdoo, mas não quero nem ter notícia. E se a gente pede para que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos, como será o perdão que a gente está recebendo de Deus quando a gente perdoa, mas não quer nem se aproximar mais da pessoa? Não quer nem olhar, nem ter notícia? Que tipo de perdão a gente ofertou para essa criatura? Não que a gente precise estar sujeito a todo tipo de convivência, daqueles que nos machucam, nos maltratam, nos ofendem, mas nós também não podemos fechar a porta a uma possível aproximação. Porque se assim a gente se comporta, é assim que a gente está pedindo para Deus se comportar em relação a gente. Nos perdoe, mas nos perdoe com restrições, porque eu perdoo aquele meu irmão com uma certa restrição. E aí a nossa oração passa a ser uma oração que não atinge a culminância que ela deveria atingir. Tem um livro do Emmanuel que ele vai dizer assim para a gente: a oração, para surtir aqueles resultados essenciais, de conforto, de bem-estar, de trazer aquela paz íntima, aquela sensação de estarmos realmente sendo envolvidos ali, protegidos. Para a gente conseguir esse tipo de oração, que ela se eleve acima dos patamares vibracionais aqui, muito terra a terra, a gente precisa enfrentar a nossa consciência em todas as circunstâncias. Aqueles sentimentos que a gente carrega de mágoa, de ódio, isso são as palavras do Emmanuel, eles impedem a floração da espiritualidade superior. Então, enquanto o nosso coração não estiver apaziguado, a nossa oração, ela não consegue subir até a altura que ela poderia subir para que a gente seja devidamente atendidos. Sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos as respostas à nossa necessidade. Então a gente está orando, está pedindo, mas a falta do perdão não deixa a gente perceber que nós estamos sendo atendidos, que nós estamos sendo ouvidos. Ou ela até impede que realmente a gente seja atendido. Porque ela fica muito aqui no nível da terra.
A gente não consegue ter vibração suficiente para elevar os pensamentos, para buscar um plano mais superior de ação. E aí ele vai dizer para a gente, fique atento para as diretrizes que a gente imprime nas nossas preces. Porque na certeza de que o perdão deve ter a presença invariável em todos os nossos atos, para que todas as nossas petições, os pedidos que a gente encaminhe na nossa prece, encontrem livre curso em direção a Deus. Então, essa mágoa que às vezes a gente carrega, essa irritação, ela impede que essa oração chegue até Deus. A gente percebe em um livro do André Luiz, uma criança orando para um espírito da sua mãe que havia desencarnado. Ela estava no leito de morte da madrasta e ali ela pede ajuda para a mãezinha que já desencarnou, para não deixar a madrasta desencarnar também, porque eles precisavam de uma presença materna. Só que essa criança não sabia que a mãezinha dela era a própria responsável pela enfermidade da madrasta, porque ela estava num processo obsessivo. Mas a prece daquela criança foi tão pura, tão sincera, tão carregada de sentimento, que ela rompeu todos os obstáculos e ela chegou até os cumes da espiritualidade. De modo que veio um emissário de Jesus para atender a prece daquela criança. Então, naquele momento, eles afastam a mãezinha, que estava no processo obsessivo ali, né, obsediando a madrasta por razão de ciúmes. Eles afastam a mãezinha e começam a cuidar da madrasta. Tamanha a sinceridade, tamanho sentimento impresso naquela oração. Então, por isso que Jesus fala, toda vez que a gente estiver indo até o altar fazer a nossa oferenda, e aqui a gente não está falando de rituais, né, de ofertar aí um dízimo, ofertar alguma coisa, a gente está falando mesmo nesse processo de introspecção, de ofertar o nosso coração para Deus, nas nossas orações. Toda vez que a gente estiver nesse processo, se a gente se lembrar que nós temos algo contra alguém, contra algum irmão, que a gente deixe esse processo de oferenda, né, ali em frente ao altar e vai primeiro se reconciliar com aqueles que nós temos algum tipo de pendência, que a gente vá pedir perdão, mesmo que a gente não receba o perdão. Mas a gente dê esse passo, a gente tome essa atitude. A gente vai primeiro, tenta a reconciliação e depois a gente faz as nossas preces e oferece o nosso coração num estado em que ele vai poder ser acolhido por Deus. E Emmanuel vai comentar esse versículo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Ele vai fazer um comentário muito importante para a gente na noite de hoje. Ele começa dizendo que é importante a gente esquecer todos aquelas ofensas, todos aqueles que nos prejudicaram, que nos causaram algum tipo de decepção, de aborrecimento. Então ele pede o esquecimento da ofensa. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Aqui ele dá uma justificativa para a gente aprender a perdoar. Ele está dizendo, ninguém pode avaliar o que se passa dentro do íntimo do outro. O que terá acontecido com ele naquele dia, por quais processos até obsessivos ele pode estar passando para que ele possa ter tido aquela atitude com a gente.
Então a gente não tem como penetrar na consciência do outro para avaliar a intenção dele em nos ferir. E isso já é o primeiro passo para a gente perdoar. É encontrar uma justificativa. Quando Jesus está na cruz, ele pede perdão para todos nós, para todos aqueles algozes que estavam ali, tanto para os fariseus que haviam tramado contra ele, quanto para aqueles que o julgaram ali dentro dos tribunais romanos, quanto para aqueles que o abandonaram. E ele vai dar uma justificativa para Deus. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, talvez o primeiro passo para a gente conseguir, de fato, perdoar, é encontrar uma justificativa. Como diz o Fabiano, toda vez que alguém é deselegante com ele no trânsito, às vezes dá uma fechada, às vezes faz uma ultrapassagem num lugar proibido, ele encontra um motivo para perdoar a pessoa. Ele fala assim, deve estar apertado para ir ao banheiro. Então, vá com Deus para que dê tempo de você chegar. E esse é um processo que a gente precisa começar a fazer no nosso dia a dia. Nos ofendeu? Será que não está com um problema em família? Será que não está com dificuldades no trabalho? Será que não está com um processo obsessivo, precisando das nossas orações? Então, antes de julgar, que a gente possa encontrar uma justificativa. E aí Emmanuel continua, aquele que nos terá ferido, ele pode estar passando por um obstáculo, mas não tenha nos dado a impressão disso. Superando semelhante dificuldade, ele poderá ter deixado cair sobre nós alguma ponta dos seus próprios constrangimentos, das suas dificuldades. Está tendo um dia ruim, um dia difícil. E aí respingou em nós aquela dificuldade, aquele azedume. E aí ele diz que essa pessoa deve se transformar muito mais em credor de apoio do que em devedor de atenção. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, se nós fomos ofendidos, magoados, ter a sensibilidade que aquela pessoa pode estar nos pedindo socorro, ao invés de querer nos ferir. Então que a gente possa fazer uma oração, de repente estabelecer um diálogo, dar um bom conselho, oferecer um bom livro, algo que possa tirá-la daquele estado mental de irritação. Então ali é uma oportunidade de serviço também. E ele continua assim, aqueles que nos prejudicam, que nos magoam, frequentemente se encontram de um tal modo presos às tribulações que no fundo eles sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas do que nós mesmos, quando nos supomos vítimas deles. Muito provavelmente o outro estará em sofrimento muito maior do que aquele que ele criou para a gente. Ele vai estar precisando do nosso apoio, merecendo o nosso perdão e a nossa mão estendida, porque é um irmão necessitado. E ele faz umas perguntas que vão ajudar a gente nesse processo de entender o outro quando ele está passando por esses momentos de dificuldade. Quem saberia contar, enumerar as ocasiões em que determinada pessoa terá se empenhado profundamente em conter aquela queda, aquele sentimento, aquela palavra agressiva? Às vezes a gente pensa que o outro despejou na gente o que veio no momento sem filtro nenhum. Mas às vezes ele está ali fazendo um esforço supremo para não ser ainda mais agressivo, ainda mais duro, ainda mais cruel. E isso não tem como a gente avaliar, porque nós não temos como acessar a consciência do outro. E ele continua com as perguntas. Quem disporá de meios suficientes para reconhecer se o perseguidor estará realmente lúcido ou conturbado, obsesso ou doente?
Quem poderá julgar com acerto? Quem poderá desentranhar a verdade da mentira? Separar a verdade da mentira nas crises de perturbação da outra pessoa? Quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade, que pessoa deterá tanta perspicácia para conhecer o ponto exato em que se haverá originado o fio tenebroso da culpa? Então, quando a gente vê pessoas agindo de forma covarde, inescrupulosa, e a gente começa ali a tecer esses julgamentos, a gente precisa ter muito cuidado, porque à medida que a gente julga, com o peso que a gente julga, nós seremos julgados. E como Emmanuel diz, se nós perdoarmos as ofensas dos outros, seremos perdoados. Então é muito fácil a gente estar diante da televisão acusando as pessoas, julgando as pessoas pelos seus atos, mas sem saber a história ali por trás, sem saber separar a verdade da mentira, a gente provavelmente vai incorrer num julgamento errado. Então a atitude correta é pedir que Deus perdoe. E se foi exigido de nós esse perdão, se for uma agressão direta, que Deus nos dê forças para perdoar. Porque muitas vezes sozinhos a gente não consegue. Muitas vezes. A gente tem uma parábola de Jesus, que é uma parábola muito pequena, que está no Evangelho de Mateus também, junto com as chamadas parábolas do reino, que Jesus vai comparar o reino dos céus a um negociante que procurava boas pérolas. E aí ele encontra uma pérola de muito valor. E querendo aquela pérola, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquela pérola de valor. E às vezes a gente fica se perguntando assim, mas o que isso tem a ver? Por que Jesus contou essa história? Qual o sentido dessa parábola? Se a gente pensar como uma pérola é formada, a gente pode fazer uma analogia muito interessante. As pérolas, elas são formadas dentro do molusco. Então a gente tem uma ostra ou um molusco dentro de uma concha, que fica toda fechadinha, protegendo aquele organismo vivo lá dentro, que é um organismo muito frágil. Mas, mesmo estando muito bem fechada, pode acontecer de um grãozinho de areia ou uma bactéria minúscula penetrar aquela concha. E isso é visto pelo molusco que está ali dentro como um agressor. Ele está sendo agredido. E aí o que ele faz? Ele não tem como expulsar o agressor. A única alternativa que ele tem é expelir uma secreção chamada nácar. E essa secreção ela vai envolver todo aquele corpo estranho em várias e várias e várias camadas. E aí, quando aquele corpo está todo envolto, esse corpo se transforma numa pérola. Aquele corpo estranho, aquele que era o agressor, se torna algo de grande valor, cobiçado por todas as pessoas. E a ideia de Jesus, dizendo que o reino dos céus é semelhante a esse homem que busca essa pérola de grande valor, é justamente trazer para a gente essa nova forma de agir com as agressões externas. A gente vai pegar essa agressão, ou essa relação, né, essa pessoa, essa relação, aquela palavra, e a gente vai começar a envolver naquilo que a gente tem de melhor, com todos os nossos sentimentos, envolvendo camada por camada, até que em um momento, aquela agressão ou aquele agressor vai se transformar para a gente numa pérola, em alguém de muito valor.
Não é assim que Jesus diz? Amai os vossos inimigos. E aí a gente pensa, que dificuldade! Como Jesus tem coragem de nos pedir uma coisa tão difícil? Mas é imperativo, a gente vai amar. Porque às vezes a gente vai revestir aquele inimigo com uma coisa preciosa, chamando-o de pai, ou de filho, ou de esposo, ou de esposa. E a gente vai passar a dar o real valor para quem aquela pessoa representa para a gente. Transubstanciando aquela relação que era de ódio em algo de valor profundo, transformando aquelas agressões do passado em pérolas de amor profundo no presente. Então, essa é a proposta dele. E o reino dos céus é semelhante a isso. É aquelas pessoas que buscam transformar todas as agressões, todas aquelas dívidas do passado, todos aqueles relacionamentos difíceis em algo de extremo valor. E a gente tem tantos exemplos para a gente trazer na história do cristianismo, no nosso dia a dia, se a gente for olhar. Mas eu trouxe uma história que, para mim, ela toca muito, assim, no meu íntimo, que é a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois que se converte, antes era um perseguidor dos cristãos e depois se torna um cristão, ele se retira por um bom tempo no deserto. E ali ele começa a trabalhar aqueles sentimentos íntimos dele, a colocar todas aquelas camadas e tirar toda aquela agressividade que ele tinha e substituir por algo muito mais precioso. Ele estava ali em trabalho de construção da pérola. Gente, lembrando que uma pérola, ela demora anos para se formar. Então, as nossas relações também, muitas vezes, para se transformar em relação de ódio em amor, elas podem demorar anos, décadas, às vezes até mais de uma reencarnação. Quantas histórias de pais e filhos, de mães e filhos que a gente vê que as criaturas não se dão bem dentro do lar. Vai ser necessário mais de uma reencarnação para transformar aquilo ali numa pérola de grande valor. Mas voltando ao apóstolo Paulo, depois que ele fica ali 3 anos naquele processo de construção do seu interior, tomando conhecimento da doutrina de Jesus, meditando acerca daquilo, ele procura a sua família, ele é rejeitado, e ele, sem ter para onde ir, ele vai para a Casa do Caminho, aquela instituição cristã que Pedro e Tiago tomavam conta lá em Jerusalém, que recolhia todo tipo de pessoas sofredoras, doentes, idosos, viúvas, órfãos, e eles cuidavam daquelas pessoas. E quando Paulo bate à porta e um servo atende, ele se identifica, dizendo, naquela época ainda não era Paulo, era Saulo de Tarso. E aí aquele servo ali da Casa do Caminho procura Pedro, e Pedro pede que ele volte mais tarde, porque ele não poderia decidir sozinho abrigar alguém que havia sido um perseguidor dos cristãos. Então, por segurança de todos aqueles que estavam ali, abrigados naquela casa, Pedro pede que ele volte, retorne mais tarde. E ao final da noite, acontece uma assembleia ali na Casa do Caminho para decidir se eles iriam ou não acolher Saulo. Ainda naquela época não tinha sido convertido, ainda não carregava esse nome de Paulo. E aí, muitos foram contra receber Saulo ali dentro da casa. De forma que
Pedro se viu numa grande dificuldade. E aí ele faz esse comentário. Vamos assumir que, de fato, Saulo de Tarso possa ser um lobo simbólico, porque um dos servidores acabou chamando a atenção que seria muito perigoso, né, se Saulo ali estivesse vestindo uma pele de cordeiro, mas no fundo ainda conservasse as características do lobo. E ao momento que ele entrasse ali na casa, ele retomasse aquele processo de perseguição, né, fosse ali coletar provas. Então, Pedro faz essa colocação. Vamos supor que ele possa ser um lobo simbólico ainda. Aí, depois desse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Palavras de Pedro, hein? Se estamos numa tarefa de paz e de amor, que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Matar? Sabemos que isso não entra na nossa linha de conduta. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes. Onde estaria o espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? Então ali Pedro faz exatamente essa proposta a todos os trabalhadores da casa do caminho. Vamos pegar esse corpo estranho que, entre aspas, está invadindo a nossa casa, a nossa concha, e vamos transformar esse corpo em algo de valor. Vamos forjar ali uma pérola. E depois desse argumento, ninguém questiona aceitar Paulo dentro da casa do caminho. E ali ele toma o leito daquele que ele havia matado, ele pede para ser acolhido no leito de Estevão e começa todo o seu trabalho ali de aprendizado, de prática, logo depois que ele se recupera, porque ele chega ali realmente muito debilitado de passar esses anos no deserto. Então essa é a proposta. Aquele que muito nos machucou, aquele que às vezes a gente olha como o lobo, ele precisa ser transformado, ele precisa ser trabalhado. E o primeiro passo para isso é aprender o perdão. E aí Emmanuel tem algumas dicas para a gente. Primeiro ele vai falar da importância do perdão. Tem um texto dele que está no livro Luz e Vida, que eu achei muito interessante. É um texto muito pequenininho e ele começa falando da importância da higiene. Ele fala que ninguém descuida da higiene. A gente busca tomar banho todos os dias, escovar os dentes, ter uma boa alimentação, limpar a nossa casa, utilizar uma água potável. Ele dá todos esses exemplos. E ele diz que isso é muito importante para o nosso bem-estar. Mas aí ele fala, para que a gente consiga atingir aquela paz que a gente deseja, temos que admitir que o perdão das ofensas é um dos ingredientes fundamentais na segurança da própria alma. Porque acalentar sentimentos é o mesmo que reter substâncias tóxicas, desequilibrando o pensamento e envenenando o coração. Olha que comparação interessante que ele faz. Da mesma forma que a gente tem necessidade dos cuidados com o corpo físico, a higiene do corpo físico, o perdão é a higiene do corpo espiritual. É aquilo que vai garantir a saúde do nosso espírito. Porque se a gente não perdoa, a gente vai recolhendo aqueles miasmas, aquelas vibrações grosseiras, e elas vão ficando no nosso perispírito, alojadas ali, até que chega um momento em que, para que a gente tenha um espírito purificado, elas precisam
somatizar no corpo físico e a gente adoece. Sejam as doenças de caráter mental, as obsessões, os processos de loucura, ou as doenças de caráter físico mesmo, exteriorizando aí como tumores, como inúmeras doenças que a gente tem conhecimento aí na atualidade. E ele faz essa analogia mais de uma vez. Em um outro livro, ele vai repetir mais ou menos esses mesmos conceitos. Que o perdão é como uma água pura para o espírito, que vai lavar as nódoas que tomam o espírito. Olha que interessante. Quantas vezes a gente vê nas leituras que a gente faz, principalmente da obra de André Luiz, espíritos deformados, espíritos cobertos de sombra pela falta do perdão. Porque parte daqui carregando muitas mágoas. E aí chega ali no mundo espiritual, a própria mente não consegue manter a forma adequada do seu perispírito, porque está contaminada, está impregnada. E aí Emmanuel chega na última parte, num outro livro chamado Alma e Coração, que ele vai trazer para a gente 5 caminhos para que a gente aprenda a perdoar. Ele começa fazendo uma pergunta para a gente. Como que a gente perdoa se a gente sabe que perdoar não é e não pode ser algo da boca para fora? Que precisa ser um trabalho do sentimento. E aí ele começa a enumerar algumas dicas que vão ajudar a gente nesse processo de perdoar. Primeiro é reconhecer que todas as criaturas que estão em desacerto pertencem a Deus e não a gente. São filhos de Deus como a gente e às vezes o tempo dela é diferente do nosso tempo. Então que a gente não se vincule a essas criaturas pelo ódio. A gente perdoa, deixa seguir, se liberta daqueles laços e quando aquela criatura que é filha de Deus chegar no seu tempo de reajuste, ela virá igualmente nos pedir perdão ou se reaproximar e reestabelecer os laços de fraternidade. O que a gente não pode é querer que isso aconteça, às vezes, no nosso tempo. Cada um tem o seu tempo. A segunda forma de nos ajudar é admitir que a gente também erra. Que às vezes, mesmo sem querer, a gente magoa, a gente prejudica. Então a gente possa dar para o outro também esse benefício, que ele pode ter nos magoado sem a intenção. Dar ao outro o benefício da dúvida. E o terceiro, não é justo reter essas pessoas no nosso ponto de vista, quando elas estão sob os desígnios de Deus. Cada um vai trilhar o seu caminho de progresso. Então não é isso, eu perdoo, mas Deus vai castigar aquela pessoa, ela vai sofrer. Coitada, a lei de causa e efeito vai agir. Isso não é perdão. Você continua desejando que o outro pague até o último centil daquilo que ele deve? Sem saber o quanto a gente deve de vidas passadas? Então, que Deus possa perdoá-lo, independente do tamanho da dívida, porque eu também posso ser um grande devedor. E, por fim, recordemos que essas criaturas nos terão enriquecido no passado. O que a gente tem que ter em mente é que a maioria dos desafetos surgem por alguma decepção causada, quando você tem um vínculo com alguém. É muito difícil um estranho na rua te causar um desafeto, se tornar um desafeto. Porque se você não tem vínculo nenhum com aquela pessoa, é muito mais fácil perdoar, você nunca mais vai ver, talvez, ela vai seguir o seu caminho. Mas aquele que convive conosco, que faz parte do nosso círculo de amizade ou da nossa família
quando ele nos magoa, é mais difícil. Porque a gente, na maioria das vezes, não espera aquilo. A gente tem essa ilusão que nunca seremos feridos por ninguém. Então ele vai trazer exatamente isso, que a gente possa se lembrar do passado, dos laços que já formamos com essas pessoas. E que a gente possa dar esse benefício da dúvida. E ele pede que a gente se lembre que se Deus nos concede novas oportunidades, e muitas vezes essas oportunidades que a gente recebe não é por merecimento nosso, na maioria das vezes é por intercessão de seres que muito nos amam no mundo espiritual. Eles intercedem a nosso favor e a gente recebe outras oportunidades. Da mesma forma, aquelas outras criaturas, aqueles que nos ferem, também têm entes muito amados, que esperam o progresso dele no mundo espiritual, que intercedem por eles, que torcem pela sua evolução, pela conquista da sua razão, e que nós podemos, ao invés de atrapalhar, estender as mãos e auxiliar no processo de crescimento dessas outras pessoas. Então, que a gente possa, para finalizar, refletir acerca disso. E que a gente não se desanime com o tempo que vai levar esse processo de tornar esse agressor uma pérola de grande valor. Demore o tempo que for necessário, mas que a gente comece a partir de agora. Que a gente comece com gestos simples, aquilo que a gente dá conta, e vá pedindo a Deus para que a cada dia nos dê a possibilidade e a força de fazer sempre mais, de perdoar sempre mais, de desejar sempre o melhor. Começar não desejando o mal, depois desejando o bem e, por fim, fazendo o bem para todos esses que nos magoaram e que nos feriram. Que Jesus nos inspire, nos dê essa força, nos conduza no caminho e que a gente saiba aproveitar enquanto estamos a caminho com esses irmãos, para que a gente não venha depois a se lamentar no mundo espiritual a oportunidade perdida. Ótima noite a todos, que Deus nos ampare e nos proteja.